Queridos irmãos, mais uma vez bom dia, sejam todos bem-vindos. Nesse momento nós vamos dar início a uma série muito maravilhosa que para mim eu estou muito emocionada, que vamos falar de Jesus. E o livro que nós vamos trabalhar até julho é O Desejar de Todas as Nações. E hoje quem vai abrir essa série maravilhosa é o missionário Jeremias Fontenelle. E ele vai falar do capítulo 4, que tem como tema Hoje nos nasceu o Salvador. E a série que nós estamos iniciando hoje é Conhecer Jesus é Tudo. Bom dia, irmão Fontenelle, irmão Jeremias. Bom dia. Graça e paz, irmão, seja bem-vindo. E com você a palavra. Bem, então, bom dia também para os irmãos, Bom que a paz dia. de Deus está com todos. E a comunhão do Espírito Santo. Oramos em nossos corações para que nós possamos, cada dia mais, prosseguir ao nosso alvo, que é Cristo Jesus. Né? E que nós possamos também crescer na graça de Cristo, para que nossas obras possam ser como luzes, né? Obras boas, como diz lá em Mateus capítulo 5. Que os homens vejam nossas boas obras e dê glórias a Deus. Né? Que Deus possa transformar o nosso coração. Muito bem, em primeiro lugar, eu quero estar agradecendo a Deus por estar aqui com os irmãos, mais uma vez, né, compartilhando a palavra do Senhor um com os outros, aprendendo um com os outros. Também, né, agradecer o departamento de oração e de intercessão por me convidar, né, para compartilhar com os irmãos uma grande e bendita mensagem, né? E hoje nós vamos falar sobre o nascimento de Jesus. Irmãos, o nascimento de Jesus não é apenas uma história, mas também um exemplo de que precisamos estar atentos para as profecias, para os eventos em que Jesus e Deus têm colocado na sua palavra. Né? E quando nós paramos e vamos analisar o contexto todo, né, especialmente aqui no Desejar das Nações, capítulo 4, nós vemos aqui uma história, mas se nós pegar essa história e levar para o lado espiritual de hoje, em que nós estamos vivendo, iremos aprender muitas coisas sobre o que esta mensagem está trazendo para nós. Aqui nós vemos que a primeira parte do capítulo, né, nos mostra que Jesus, ele sendo o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, vivendo num local inacessível junto ao Pai, um Deus em que morava nas alturas, na eternidade. Ele se humilhou a tal forma de se revestir da humanidade como nós. E esse é um mistério, irmão, tão grande que não terá fim para nós estudar. Ele é um mistério eterno. Será um estudo onde no céu iremos estudar eternamente. Todas as perguntas lá no céu Deus vai nos conceder. E muito mais ainda sobre tal mistério maravilhoso. Mas sabemos que aqui em Filipenses, os irmãos que queiram acompanhar, pode ir lá para Filipenses, capítulo 2, e o verso 5 em diante diz da seguinte forma: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Que texto bonito. E diz mais: e achando-se na forma de homem, humilhou a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Nossa, esse texto me constrange muito, né? Me chama muita atenção, porque me mostra o tamanho da beleza do ministério do plano da redenção. E o texto que nós também devemos frisar é que aqui em Desejar das Nações diz o seguinte: riquezas, honra terrestre.
e riquezas e honra terrestres humanas não poderão salvar um homem do pecado. Jesus propôs que nenhuma atração da natureza terrena levasse os homens ao seu lado, mas unicamente a beleza da verdade celeste devia atrair os que seguissem. Irmãos, é isso que me chama a atenção. Jesus veio de uma forma conforme a profecia dizia, né? E ele não tinha formosura nem aparência. E as pessoas olhavam para ele e não desejavam, porque a sua aparência era uma aparência humilde, uma aparência de servo, de alguém que estava, então, a padecer, sofrendo por cada um de nós. E isso era para que as pessoas pudessem ser atraídas pela beleza do Evangelho, pelo amor que o Evangelho traz para cada um de nós. Mas bem, nós vamos falar um pouco, estamos dando aqui uma introdução, falar um pouco sobre o nascimento de Cristo. Irmãos, em Lucas, o capítulo 2, irmãos podem acompanhar aí, e o verso 10, a irmã Alexandra leu, diz então aqui, narra aqui uma história onde os pastores estavam ali, né, em Belém, ao redor de Belém, daquela cidade, tinha alguns pastos, né, e eles estavam ali, então, pastoreando suas ovelhas. E a profecia estava se cumprindo, justamente nesse dia, nessa época, que os pastores estavam ali. E segundo o que nós lemos, nós vemos então que Deus envia anjos. Posso interromper um pouquinho, rapidinho? Ore por Sim, mim nas orações de vocês, que eu acabei de perder o Sebastião Moraes Filho. Infelizmente, né, ele descansou no Senhor, em nome de Jesus. Felizmente, né? Felizmente. Ele me perdoa, porque eu vou sair, eu estava no grupo, eu vou sair. Vocês orem aí por mim para Deus me dar força. Meu nome é Maria Aparecida. Tá bom? Deus abençoe vocês. Oi, irmã, Deus deu conforto e a paz ao seu coração e a toda a família. Amém. Amém, minha irmã. Eu estou aqui de madrugada no hospital ainda. Muita dor, irmã, perder um ente querido, muita dor mesmo, mas Jesus vai dissipar toda dor, ele prometeu, né? Sim. Tá bom, minha irmãzinha, perdão, tá? Fica com Deus, irmã. eita, irmãos, é um pouco triste, né? A gente ouviu uma notícia dessa, mas que Deus possa estar confortando o coração da irmã, dando para ela força, para que ela possa, nesse momento difícil, estar segura em Cristo, que um dia iremos encontrar com nossos irmãos, nossas famílias, a quais nós perdemos. Que Deus possa ajudá-la nesse momento difícil, não somente ela, mas a família dela também. Muito bem. Então, como nós estávamos aqui falando sobre o nascimento de Cristo, Deus então permitiu que os seus anjos, alguns anjos, viessem aqui à Terra, ver quem estava no aguardo, né, orando, buscando o nascimento de Jesus. E diz que os anjos foram para as outras nações. E como uma visão, eu entro na minha mente, né, e começo a imaginar, como está escrito aqui no capítulo 4 de Deus das Nações, diz que eles passaram nas nações e viram que todos estavam embebedados com outros deuses, adorações às deuses falsos, e ninguém ali estavam percebendo que um Deus ia nascer, que um Deus estava então conosco na terra. E o anjo também continuou sua missão. E foi então para os líderes de Israel, o povo que guardava a grande luz, que eram pessoas a quais responsáveis para estar estudando e também falando para as demais pessoas. E o que me deixa triste, irmão, é saber que aquele povo, eles estavam muito ocupados demais. Alguns estavam sobrecarregados com os cuidados da vida. Isso que as pessoas religiosas, posso usar aqui um modo de explicar, os pastores, que eram os sumos sacerdotes, né?
os líderes, né, dirigentes, outros mais, os irmãos da igreja, naquela época, eles estavam desapercebidos, estavam tão concentrados em suas orações formais, em seus cultos formais, que nenhum deles percebeu que a profecia estava se cumprindo nos seus dias. E disse que o anjo rodou toda aquela cidade, rodou toda aquela nação, de casa em casa. E disse que todos eles não perceberam, então, que Jesus estava nascendo. Irmãos, eu fico pensando que da mesma forma que ocorreu naquela época, pode estar ocorrendo hoje. Há uma profecia que diz que o anjo está com um trabalho rápido, selando o povo de Deus. E assim como naquela época, muitos hoje estão tão sobrecarregados com os cuidados da vida que não deixam espaço para Jesus nascer em seu coração. Irmãos, as profecias estão se cumprindo. Assim como cumpriu no passado, está se cumprindo hoje. Precisamos estar atentos e sempre estar em comunhão com Deus. Porque aqui nós também vamos ver na história, alguém estava em comunhão com Deus. Não eram muitos, eram poucos. Eram poucas pessoas, diz que alguns pastores. E foi eles que receberam a mensagem. Foi eles que receberam a revelação. Irmãos, disse que o anjo passou então na cidade de Belém. Justamente a cidade em que Jesus estava com Maria e com José. E disse que todos ali, era uma época de festa, e também era uma época também de censo, né, que o rei, né, de Roma tinha promulgado para que todos fossem. E aquela cidade, como era uma cidade representativa, cidade de Davi, estava lotada. E José, imagina, aqui a história conta, José vinha de uma região mais distante, passando pelas montanhas, uma viagem desconfortável. Maria, uns 9 meses, vamos dizer assim, e estava muito cansada, precisando de um lugar. E segundo o que a Bíblia nos mostra, também a filosofia, diz que chegava aos seus dias, ou seja, estava perto de ganhar o bebê. Diz que José, com a sua preocupação, com a sua família, sua esposa e filhos, ele então vai de porta em porta naquela cidade. Diz que era uma rua comprida, estreita, e ele procura então algum lugar para que pudesse naquela noite de pousar. Não somente a ele, mas Maria e também o Salvador do mundo. E o que nos mostra é que ninguém ali abriu espaço para José e nem para Jesus. Estavam todos acomodados, orgulhosos, cuidando nos seus trabalhos. Talvez tinham locais, hospedaria, como diz aqui o texto, hotéis, no nosso vocabulário popular aqui, que tinha camas, locais que davam de colocar Maria e José. Mas eles eram tão orgulhosos, irmãos, tão preocupados com si mesmos, que diz que José andou toda aquela cidade, toda aquela rua, e não achou nenhum local para que pudesse passar a noite. Mas eu fico pensando que Cristo está também nos visitando hoje. A palavra de Deus diz em Apocalipse que eis que estou à porta e bato. Se você permitir que Deus possa entrar na sua vida, diz que Deus vai entrar e vai cear conosco e vai fazer uma grande festa. Vai transformar nossos corações. Irmãos, dá de me entender que até mesmo a pessoa que cedeu o local onde os animais ficavam, ainda cedeu por muita insistência da parte de José. Porque a palavra que nos mostra que nem o seu nome ou alguém que cedeu está relatado.
E eu percebo, irmãos, que mesmo no nascimento de Cristo, um grande evento, um povo que tinha conhecimento de tal mensagem, permitiu que Jesus ficasse em segundo plano, em um local desconfortável. Você já parou para pensar nisso, irmão? Como é que você está recebendo Jesus na sua vida? Mesmo de muitos anos de religião, mesmo muitos anos de conhecendo essa verdade, como aquele povo tinha um autoconhecimento. Jesus, ele quer morar conosco, quer nascer em nosso coração. Eu vejo nisso na história de Nicodemo, em João capítulo 3. Jesus falou, é necessário vos nascer de novo, nascer do Espírito, nascer com Cristo. Ou nós estamos deixando Jesus no segundo plano. Talvez deixamos Jesus morar em nossa vida, ou nascer no nosso coração, em um segundo plano, posso dizer, nos estábulos. Irmãos, em primeiro lugar, o reino dos céus, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Os anjos, pasmo, observavam com ansiedade, com grande admiração, quem abriria a porta para que o Rei dos Reis, Senhor do Senhor, Jesus, o nosso Salvador, pudesse ali então nascer e repousar pela noite. Mas com tristeza, eles tiveram então essa experiência, pois ninguém naquela cidade deixou que Jesus repousasse aquela noite e nascesse, mas ninguém aceitou que Jesus viesse então repousar na sua casa. Irmãos, pense comigo, a palavra de Deus diz o seguinte, vinde e raciocinamos. Vinde, pensamos juntos. O nascimento de Cristo precisa ser feito em nossos corações hoje. Será que nossos corações estão sobrecarregados, como o povo de Israel da época que Jesus veio a esse mundo? Que nós possamos refletir. Então, os anjos, irmãos, continuamos aqui a história, os anjos, então, eles começam a rodear a cidade, aos campos revelados, vamos dizer assim. E eles encontram, então, um grupo de pastores humildes, pessoas que não tinham tanto entendimento, falavam, como os sacerdotes, os sumos sacerdotes e muitos outros doutores. Essas pessoas, segundo as escrituras, elas estavam orando, justamente nos pastos que muitos anos atrás Davi tinha pastoreado as suas ovelhas. E diz que elas ali, em um local rústico, um local muito humilde, eles estavam comentando sobre a vinda de Jesus. Eles estavam orando pela vinda de Jesus. E, acima de tudo, seus corações ansiavam profundamente a volta do Messias, a vinda do Messias. Eles, o seu maior desejo, e eles sabiam que estavam próximos do aparecimento, do nascimento de Cristo, e eles estavam orando. Irmãos, segundo o relato, quando eles comentavam, alguns e outros oravam, discutiam sobre o assunto, que de repente uma luz radiou todo aquele vale. Imagino eu o tamanho da beleza daquela cena. E eles pasmam, eles caem então de rosto com medo, porque eles viram então uma glória celestial. Só que o anjo então acalma ele e diz, olha, não tenha medo. Eu vos trago boas novas, pois na cidade de Davi nasceu o Salvador, o Senhor Jesus. Irmãos, aquelas pessoas ficaram muito alegres. Toda vez que nós ouvimos uma mensagem que toca o nosso coração, o anjo de Deus simbolicamente está dizendo, eu estou passando essas boas novas. Venha para Jesus. E o anjo deu uma determinada missão para aqueles pastores. Ele disse o seguinte, olha, vocês vão na cidade
e vocês vão encontrar a criança em um estábulo envolta de pano. E o que é que fizeram os pastores? Se preocuparam com as ovelhas? Se preocuparam com alguma outra coisa? Segundo a palavra de Deus, diz que eles deixaram tudo ali. E eles imediatamente foram adorar o Salvador do mundo, o Salvador de nossa vida. Irmão, que Cristo hoje está nos chamando, que Cristo quer nascer em nossos corações. Não deixe que nada deste mundo venha lhe distanciar das decisões positivas ao lado de Deus. Tem muitas pessoas que, ao verem um chamado, mesmo eu posso até dizer com ousadia, até mesmo aquelas que já estão batizadas na igreja, que precisa de algum conselho, de algo a mais ao lado de Deus. Uma nova experiência com Deus. Elas precisam deixar tudo que está em volta e adorar o nosso Deus. E aqueles pastores foram, enquanto multidões de pessoas estavam na alegria conforme o seu coração, mesmo achando que estavam salvos, mesmo achando que eram um povo de Deus. Enquanto muitas pessoas bebiam, planejavam algo terreno. Algumas, hipocritamente, diziam planos religiosos. Mas essas pessoas perderam o grande privilégio de conhecer Jesus, que tinha acabado de nascer. E os pastores deixaram tudo e foram, então, para a cidade de Belém. E como o anjo falava, eles encontraram ali uma criança em volta de pano, e eles estavam no estábulo, né? Maria, José e a criança, que é Jesus. E ali, então, eles adoraram a Deus. E mais, eu quero aqui passar algo para os irmãos. Eles não apenas adoraram a Deus, mas eles também testemunharam da grande bênção que receberam da parte do céu. Eles não apenas falaram que eles viram o anjo, mas também falaram que viram o Salvador do mundo. E diz que eles saíram falando perante a cidade, todo aquele pessoal, dizendo, olha, nasceu o Salvador, nós vimos o anjo, nós vimos o vale, e os anjos cantando, glória a Deus nas alturas, paz no céu. Irmão, isso é maravilhoso para nós. E quando nós nascemos de novo, em Cristo Jesus, nós somos verdadeiramente missionários de Jesus. Pensam bem nisso, irmãos. A nossa missão não é apenas nascer, mas testemunhar desse nascimento. Assim como os discípulos e muitos outros heróis da fé. E aqui eu vejo que aqueles pobres pastores, eles pregaram para as pessoas naquela cidade. E de segundo o texto, diz que muitos se maravilhavam dessa proeza do que os pastores estavam dizendo. E muitos acreditavam e louvaram a Deus, louvaram o Rei dos Reis. Nós vemos aqui, irmãos, a necessidade de que nós precisamos também nascer hoje de novo com Jesus. Jesus, ele quer transformar nossas vidas. E eu vejo através desse capítulo 4 de Já das Nações uma grande mensagem para cada um de nós. Uma mensagem tal onde chama nós para o arrependimento. Chama nós para viver nova vida em Cristo. Agora eu vejo aqui também uma advertência. Cuidado, irmão. E falo para mim também. Vamos estar sempre atentos para que nós não venha passar por percebido as profecias de hoje, dos últimos dias. Eu costumo dizer que muitas pessoas daquela época, especialmente nesse episódio, eles até acreditavam que a profecia estava se cumprindo. Mas a interpretação deles era conforme o seu coração, não conforme as Escrituras. E eles não oravam para que a profecia pudesse cumprir conforme a vontade de Deus, mas eles oravam conforme a sua. Irmãos, vamos
analisar com carinho como é que hoje eu estou recebendo, segundo a palavra de Deus, as profecias. Será que eu estou como um povo antigo, achando que a profecia vai acontecer conforme eu entendo, ou conforme a Bíblia está explicando para nós? Pense bem, irmãos. Nós precisamos deixar e abandonar tudo que é carnal. A palavra de Deus é bem clara. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Por que aquele povo não perceberam que Jesus estava nascendo? Eles estavam enraizados, amavam demais as coisas do mundo, as cerimônias, rituais e outros mais. Precisamos, irmãos, ser como os pastores. Nós viemos orar todos os dias. Nós viemos meditar na palavra de Deus. E desejar profundamente, ardentemente em nosso coração, um novo nascimento em Cristo Jesus. Deus venha nos habilitar para essa obra. Eu gostaria de ler mais um pedaço aqui no texto. Disse que um dos interesses do inimigo era fazer com que as pessoas não percebessem a vinda de Cristo na Terra. E diz que ele trabalhou de forma incessável para trazer uma influência, especialmente daquelas que conheciam a verdade da época. E, infelizmente, ele teve sucesso em uma grande parte daquela nação. Ao ponto de, quando Jesus cresceu e começou a fazer seu ministério, muitos rejeitaram a mensagem de Jesus. Será que Satanás também hoje não está fazendo a mesma obra? Ele está querendo conservar. Há uma profecia no Espírito Oficial que diz o seguinte: eles fizeram um plano, o inimigo fez um plano, e uma das metas do plano era fazer com que o povo se conservasse nos cuidados da vida, do mundo, achasse o mundo atraente, ao ponto de ser pessoas laodiceanas, crentes laodiceanos, nem eram frios e também não eram quentes, eram pessoas mornas, eram pessoas que não estavam tão preocupadas com a vida espiritual. Precisamos hoje estar preocupados com a nossa vida espiritual. Estou realmente para receber tudo que Deus está querendo revelar para nós. Irmãos, que Deus venha nos ajudar para isso. E que nós venhamos orar em comunhão com o Espírito Santo, para que Ele possa nos convencer da justiça e também do juízo. Deus venha ter misericórdia do seu povo nessa terra. Que Deus venha habilitar o seu povo, assim como Ele habilitou os pastores, os magos, e na época eles estavam orando e lendo a palavra de Deus, para que pudesse ser revelado em oportunidade tudo que a profecia estava se cumprindo nos seus dias. E cada um que está hoje aqui presente, das 5 pessoas eu vejo aqui no aplicativo, e as demais também que estão nos seus lares, que Deus venha enviar o seu anjo para ajudá-lo a entender que hoje é necessário nascer de novo, é necessário estar junto com Cristo. Que Deus venha ter misericórdia de nós e que o seu Santo Espírito venha nos habilitar para ser assinalado, como diz a profecia lá em Apocalipse, assinalado pelo anjo, para quando Jesus vier nas nuvens celestiais, que creio que logo, muito em breve, ele virá. Nós venhamos de vez em nosso Deus a paz nos abençoe. Que Deus abençoe todos e que cada um de nós possa meditar no nascimento de Cristo e trazer esta mensagem para a nossa própria vida espiritual. E que nós venhamos crescer em Cristo, no doce eterno nome de Jesus. Amém.